Pastor, qual a visão da Igreja de Atos sobre relacionamentos? Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender qual é a visão da nossa igreja com relação a relacionamentos, onde vamos tratar sobre namoro, casamento e divórcio. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de integração. Vamos começar falando sobre o namoro. Algumas questões importantes que devem ser tratadas aqui. Primeiro, não há referências bíblicas para o namoro. Se você for analisar a Bíblia, não há referências bíblicas para o namoro. Isso mesmo, se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar nela a referência para que você possa analisar ou estudar sobre o namoro. Muito pelo contrário. A Bíblia ensina que o jovem, ele deve primeiro cuidar do seu campo, primeiro cuidar da sua fazenda e depois constituir família. Quando nós analisamos o texto bíblico, o que nós percebemos a Bíblia nos aconselhar é que o jovem, ele deve preocupar-se em obedecer seu pai e sua mãe, em aprender a palavra de Deus, em criar uma estrutura financeira, espiritual, uma maturidade, para que assim após possa constituir um relacionamento. Nós sabemos que ninguém conhece uma pessoa e já logo de cara vai casar com ela. Então tem um período de conhecimento. Então dentro desse período de conhecimento, esse seria então o namoro. Mas nada muito longo, nada muito íntimo, é somente para que se conheçam e orando a Deus pedindo confirmação para que assim possam oficializar o seu relacionamento. Não existe uma pessoa certa, mas sim um padrão certo. Nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós entendemos que começamos a andar na contramão do mundo, do pensamento mundano, da cultura mundana. Então, quando uma pessoa ela vai se relacionar e essa pessoa ela é cristã, ela tem que procurar uma pessoa dentro do padrão bíblico para que ela possa se relacionar. Por isso, nós devemos evitar o jugo desigual. O jugo desigual é quando duas pessoas elas caminham para caminhos diferentes, têm pensamentos diferentes, propósitos diferentes, não só na questão espiritual, mas também na questão do propósito de vida. Então, o que a nossa igreja aconselha dentro de um relacionamento, se a pessoa vai iniciar um relacionamento, é que ela evite o jugo desigual. Qual é a idade ideal para o namoro? A idade ideal depende da maturidade espiritual, da maturidade como pessoa, da maturidade profissional. Então a idade ideal é aquela idade onde o jovem já tem maturidade, a maturidade correta para poder dar continuidade num relacionamento sério. Eu quero aqui fazer uma ressalva e uma observação muito importante. Nossa igreja não aprova namoro entre crianças, pré-adolescentes ou adolescentes. Não proibimos ninguém, mas orientamos aos pais e aos adolescentes a evitar. Então, a nossa igreja não tem o costume de abençoar namoro de pré-adolescentes, de adolescentes, de criança nem se fala, né? Mas de pré-adolescentes ou de adolescentes. Por quê? Porque nós não incentivamos tal prática. Porque sabemos que não estão prontos para tal. E como igreja, não queremos dar o aval para isso. Porém, não somos nós que vamos proibir. Nós apenas aconselhamos e guiamos aqueles que são os nossos membros, tá bom? Outra questão muito importante é que nós não decidimos com quem nossas ovelhas devem ou não se relacionar. Porém, orientamos a que todos peçam o aconselhamento do seu líder ou do seu pastor. Então não é a gente que escolhe a pessoa com quem a pessoa vai ou não se relacionar. Porém, a gente orienta que os nossos membros peçam um direcionamento primeiro a Deus, depois aos seus líderes ou pastores, porque de repente o líder ou pastor consegue enxergar além do que aquilo que a pessoa está enxergando. As pessoas acabam ficando hipnotizadas no momento da paixão e daquele sentimento inicial e não conseguem enxergar algumas coisas que alguém de fora pode enxergar para aconselhá-la e direcioná-la a fazer aquilo que é correto. Casamento. Existe um ideal de Deus para o casamento. O ideal de Deus é que seja um casamento hétero, ou seja, entre um homem e uma mulher, ok? Que seja um casamento monogâmico, que a pessoa esteja casada com apenas um, e também que seja um casamento único, casou uma vez, né? O ideal de Deus é que não haja separação. Esse é o ideal de Deus para o casamento. Todo casamento ele deve ser feito nos meios legais e religiosos. Então, a pessoa quando ela casa na nossa igreja, quando nós realizamos o casamento dela,
nós pedimos que ela case primeiro no civil para que depois possa ser realizado o casamento no religioso. As pessoas que hoje são amasiadas, moram juntas ou estão dentro de uma outra modalidade que não seja o casamento, devem consultar o seu líder para saber como resolver a sua situação conjugal. O ideal é o casamento. Qualquer outra situação é necessário que você busque um aconselhamento para que possamos te orientar e te ajudar. Vamos agora falar com relação ao divórcio. O divórcio ele é um assunto casuístico, onde nós tratamos cada caso como um caso diferente do outro. Então ele é casuístico, não dá para estabelecer uma regra, não é? Nunca nós apoiamos o divórcio, porém existem situações em que a Bíblia permite que ele aconteça, mas é necessário que haja um aconselhamento e um acompanhamento pastoral diante dessa situação. Nós acreditamos no ideal de Deus, ou seja, nós acreditamos que o casamento deve ser um só. Então vamos lutar sempre para que o casamento permaneça, salvo em algumas situações, como o adultério, por exemplo. Nós guiamos a pessoa e ajudamos a pessoa numa situação difícil como essa. Nós não excluímos aqueles que são divorciados. Nós continuamos tratando e cuidando como uma ovelha do nosso rebanho. O segundo casamento, a pessoa foi casada uma vez e vai casar novamente. E aí esse segundo casamento ele é analisado, ele é acompanhado, ele é ajudado, ele é orientado dentro do pastoreio da nossa igreja, tá bom? Então, se você é divorciado e pretende casar-se novamente, eu aconselho a você que procure o seu líder, procure o pastor, para que nós possamos te ajudar a agir de forma correta dessa vez, tá bom? Uma coisa importante é que em nossa igreja nós sempre orientamos pela palavra de Deus e ensinamos o papel do homem, o papel da mulher, o papel do casal, como educar filhos. E é importante que haja uma parceria entre igreja e família, pastorado, liderança e família. Então, se você tem problemas dentro do seu lar, se você tem problemas dentro da sua casa, sempre procure compartilhar com os santos nas suas necessidades. Aquilo que você precisar, nós estamos prontos para te ajudar. Não tenha orgulho, não tenha vergonha, chame o seu líder, chame o seu pastor, exponha a situação e nós vamos te ajudar a vencer toda e qualquer situação. Basta nos procurar que nós vamos te dar total apoio dentro da palavra de Deus. Deus te abençoe. Essa foi mais uma aula do nosso curso de integração. Fique com Deus.